Amados, como é bom nós estarmos juntos, reunidos. Nós somos poucos, mas nós somos um, né? Nós somos um e somos mais fortes quando nós estamos juntos, no mesmo propósito, na mesma fé, no mesmo pensamento, na mesma unidade, né? Por isso que eu digo que nós somos um. E hoje, aqui reunidos, eu quero falar um pouco sobre a graça. O que é a graça? Quando a gente fala assim de graça, a gente também pensa em culpa. Você já assumiu a culpa de alguém? Você sabe qual que é essa sensação? Sofrer a punição por erro de outro? O Alex, meu esposo, ele tem um irmão gêmeo. E os dois, pequenininhos, faziam muita arte. E eles são gêmeos idênticos. E os dois aprontavam tanto que na hora do castigo, o Alex chorava. E o Alan, que é o irmão dele, ficava bravo, mas não chorava, segurava o choro. Como o Alex chorava, quem apanhava primeiro era o Alan. Aí, no burburinho, o padrasto confundia e via que o Alex estava chorando, achava que foi ele que tinha apanhado. E o Alan foi lá e apanhava de novo. Apanhava 2 vezes pelo irmão. Assumiu a culpa duplamente, né? Nesse caso aí, os dois eram culpados, né? Mas um levou a culpa pelos dois. Bom, a gente sabe que todos os homens são pecadores, sem exceção. O maior problema da humanidade é reconhecer isso, não é verdade? É as pessoas acharem, não, eu, pecador? Como assim? Eu não sou pecador. Eu não roubo, eu não mato, eu não faço mal para as pessoas, eu tento fazer o bem. Mas o que a Bíblia nos ensina é que todos os homens, sem exceção, são pecadores. Por que são pecadores? Por causa lá do nosso ancestral, lá do passado, do primeiro homem que viveu na terra, Adão, o primeiro Adão, que não deu ouvidos à palavra de Deus. Quando Deus disse, não coma do fruto, me ouça, para que você viva. Se você não me ouvir, se você desobedecer, você vai morrer. Ou seja, você vai ficar separado de mim. E foi o que aconteceu. Adão não deu ouvidos a Deus, nosso primeiro pai, nosso primeiro ancestral. E o que aconteceu? O pecado passou de geração a geração. E o salário do pecado, como diz a palavra, é a morte. Então, se um homem pecou, qual que é o salário devido dele? A morte. Então, o que o homem merecia é a morte, a separação de Deus. Quem deveria ser punido? O homem. Mas Deus, em sua abundância graça, é aí que a gente entra na graça, Ele resolveu dar uma solução para o homem. Ele resolveu manifestar entre nós, manifestar-se entre nós, fazendo-se homem. Deus fez-se homem. Para o quê? Para assumir a nossa culpa. Assumir a nossa culpa. Sofrer a punição em nosso lugar. E aí é que está a graça. Em João 1,14 diz assim: aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Então Jesus é a manifestação da graça do Pai. E por meio dele foi manifestada a salvação aos homens. E por isso que hoje eu e você
estamos aqui vivendo nessa terra com uma esperança. Uma esperança que Cristo sofreu a nossa punição, Cristo sofreu a nossa morte, para que nós possamos viver a sua vida. E isso não é mérito nosso de forma alguma. Isso é dom de Deus, diz a palavra, porque nós somos salvos pela graça, e isso é dom de Deus. É um presente imerecido que nós recebemos do Pai. Isso não é um motivo de alegria? Que Cristo morreu por nós e nós fomos salvos. Efésios 2, 8-9. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Tito fala assim, Tito 2:11, porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Amém? Então aquilo que parecia injusto, porque, poxa, eu me tornei pecador por causa lá do meu ancestral, eu não fiz nada. Pois é, por causa de um só ato de injustiça, a morte veio a todos os homens. Mas agora, Cristo equilibra isso, porque por meio do ato de obediência de um só homem, todos os homens que nele creem são justificados. Isso é graça. Graça imerecida. E a graça que nos traz esperança, porque Cristo morreu, mas Ele nos dá uma vida eterna, uma vida de esperança, a todo aquele que nele crê. E mesmo que nós passemos dias turbulentos, que nós passamos, não é verdade? Às vezes dias de escuridão, mas nós sabemos que se cremos em Cristo, a luz habita em nós. A luz habita em você. E deixe essa luz brilhar. Deixe essa luz brilhar, porque Cristo em nós, esperança da glória. Que o Senhor possa fortalecer o seu coração nessa manhã, possa fazer você ser consciente do quão privilegiado você é por receber a graça de Deus. E Ele nos fala, a minha graça te basta. Às vezes nós procuramos tantas coisas, às vezes nós achamos que precisamos de tantas coisas. Ah, eu preciso de um tênis novo, de uma roupa nova. Ah, eu preciso de um trabalho que eu ganhe mais. Ah, eu preciso de amigos, preciso disso e aquilo. Mas Deus nos fala em sua palavra, a minha graça é suficiente para você. Eu te dou tudo aquilo que você precisa para viver essa vida reservada que tenho para você. Então, amados, creiam nessa verdade e vivam com esperança na graça que nos foi dada, porque por meio de Cristo nós temos um caminho aberto a Deus, um caminho, e eternidade é o que nos aguarda. Amém? Vamos orar.